Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos para mais uma grande semana, uma semana que tem todos os atributos necessários para se transformar numa super semana. Temos dentro do calendário econômico uma bateria de dados econômicos referentes à inflação, depois de uma economia na semana passada muito robusta no quesito mercado de trabalho, o mercado agora quer saber como anda a inflação referente ao mês de maio. Isso pode ser determinante nas próximas medidas de políticas monetárias do Fed e, claro, trazer aí consequências duras ou não aos mercados. Eu trago a vocês as últimas novidades na geopolítica, no macro e no mercado cripto logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como de costume, eu lembro a você sempre no início dos vídeos deixar as suas contribuições. O seu like é gratuito e ajuda demais aqui o nosso canal. E claro, a sua inscrição aqui no canal, caso ainda não tenha sido dada, é bem interessante aí porque você vai receber diversos conteúdos aqui gratuitos diariamente a respeito do mercado para se manter mais informado aí sobre o que acontece na geopolítica, na macroeconomia e no mercado cripto mundo afora, beleza? Então já se inscreve aí e vambora sem mais delongas. Na semana passada nós vimos uma semana que trouxe pra gente uma bateria de dados referentes ao mercado de trabalho, ou seja, um payroll muito robusto, um JOLTS também, um ADP que já indicava pra gente um payroll bem forte, e isso de fato aconteceu. Na última sexta-feira, o mercado de trabalho norte-americano surpreendeu a todos e trouxe aí o dobro de número de vagas geradas durante o mês de maio, de acordo com o projetado, ou seja, mais de 170 mil novas vagas foram geradas aí durante o mês de maio. Nessa semana a gente vai saber um pouquinho sobre a inflação referente ao mês de maio. Como sabemos, o mercado de trabalho robusto da forma que se mostrou na semana passada tende a gerar uma inflação maior, tende a gerar um problema inflacionário. Por uma ótica, é muito bom o mercado de trabalho estar robusto, é bom para a economia, mas por um outro lado, isso obriga a Fed a tomar medidas um pouco mais duras quanto à taxa básica de juros norte-americana. Historicamente, mercado de trabalho robusto, economia robusta, indica que o Fed seja aí mais duro com a sua taxa de juros, ou seja, mais hawkish, elevando a sua taxa. E em momentos que isso acontece, ou seja, ele busca trazer medidas para desacelerar a economia e controlar a inflação, mercados de renda variável como a S&P e, claro, também o mercado dos criptoativos tendem a sofrer consequências negativas de movimentações como essas. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui direto ao calendário econômico. O calendário está recheado, mas principalmente a partir de quarta-feira. Quarta-feira nós temos o CPI norte-americano, conhecido como IPC aqui no Brasil, que tem a projeção de 0,3. A sua última divulgação veio em 0,6, ou seja, veio bem alta, muito por conta dessa crise energética, claro, envolvendo esse conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesse momento, a projeção para o mês de maio mensal é de 0,3 na inflação e o anual aqui ficando em 4,2, ou seja, a inflação norte-americana já chegando acima de 4%, se tornando um problema cada vez maior para o comitê votante aí do FOMC, para o Fed. Bom, continuando com vocês, galera, a gente vai ver aqui na quinta-feira também outro dado relacionado à inflação, o IPP, ou seja, a inflação ao produtor. Se na quarta-feira nós veremos a inflação ao consumidor, na quinta-feira nós veremos a inflação ao produtor. E por que esses dois dados são tão importantes? Se a inflação se mostrar cada vez mais fora do controle, isso vai forçar o Fed aí dentro das próximas reuniões, como por exemplo até mesmo nessa do mês de junho, a criar uma possibilidade de aumento da taxa de juros já aí daqui 10 dias mais ou menos, momento da próxima declaração do FOMC. A gente sabe que para o dia 29 de julho as probabilidades de aumento das taxas ainda são remotas, somente 15%, mas caso a gente veja aqui um CPI acima das projeções, um PPI acima das projeções, indicando um mercado de trabalho robusto e uma inflação muito acima do esperado, é bem possível que a gente veja essas probabilidades aumentando bastante. Aumentando a probabilidade de aumento da taxa de juros, mercados de renda variável como SP500 e, claro, o mercado cripto
tendem a sofrer negativamente com isso, ou seja, se o mercado precificar um aumento nas taxas, é bem possível que o Bitcoin venha trazer aí novos mergulhos abaixo de 61 mil dólares, como veio a trazer aí na última semana. Agora, o que está acontecendo que o Bitcoin se recupera aí durante o dia de hoje, nesse domingo, basicamente subindo 5% nas últimas horas. A gente pode ver aqui dentro do CoinMarketCap que o medo aqui extremo ainda é presente no mercado, mas que o Ethereum sobe 7% nas últimas 24 horas, o Bitcoin quase 5%, voltando acima dos 63%. E aí aquela pergunta vem, bom, será que o fundo já se formou? Será que a gente pode voltar a acumular com mais força visando o curtíssimo prazo? A minha opinião é que não. Como eu comentei, a gente tem uma situação ainda muito incerta macroeconômica, a gente tem uma situação ainda indefinida na geopolítica e o motivo pelo qual o mercado cripto se beneficia no dia de hoje é o fator aqui da geopolítica. Então a gente vê que o presidente Trump falando que o primeiro-ministro de Israel não vai ter escolha a não ser aceitar um deal, ou seja, um acordo com o Irã. Muito provavelmente Estados Unidos está definindo um acordo entre os três, entre Irã, Estados Unidos e Israel terá que aceitar, não terá qualquer tipo de escolha. Isso de fato acontecendo tende a diminuir bastante, é claro, as tensões, mundo afora, as tensões geopolíticas, como também os ataques, o cessar-fogo de fato pode começar a fazer mais sentido, pode começar a ser uma realidade. E isso acontecendo diminui a incerteza presente nos mercados, então os investidores se tornam menos aversos ao risco, ou seja, se tornam mais aptos aí a arriscar dentro de mercados. E como a gente sabe, o mercado cripto é um mercado aí de risco, Embora o Bitcoin seja considerado como reserva de valor por muitos, ainda não é mundialmente reconhecido dessa forma. Caso contrário, não estaríamos vendo o Bitcoin nesse momento a 64, 63, 62 mil dólares. Afinal, é um momento incerto, é um momento difícil e, claro, em momentos de incerteza, os investidores tendem a procurar ativos mais seguros e não é o que acontece nesse momento. Bom, além disso, é muito válido a gente falar a você que pensa, nossa, vou começar a acumular o Bitcoin então nesse range de preço porque a geopolítica está se resolvendo, a gente ainda tem um cenário macroeconômico, principalmente na economia norte-americana, muito indefinida, não sabemos qual será a política monetária do Fed de agora até o final do ano, principalmente com um novo presidente, Kevin Warsh, agora no poder, mas me parece que o patamar de 60 mil dólares é muito interessante no curtíssimo prazo. Bom, na minha opinião, não me parece tão interessante assim, por diversos fatores que já comentamos nesse, como também em outros vídeos, e esse aqui é mais um ponto, tá? A gente pode ver que durante momentos de bear market, geralmente a seca, geralmente a saída de capital acontece de maneira muito maior. Então a gente geralmente vê quedas de 70 até 93% aí no ativo do Bitcoin aí no momento de bear market. Então foi assim lá em 2012, foi assim em 2014, em 2018, foi assim em 2022 e pode ser que seja assim agora também em 2026. Nesse momento a gente está possivelmente formando um fundo ali em mais ou menos 50% de queda. Eu não descartaria a possibilidade de chegarmos, quem sabe aí nos 60%, quem sabe até mesmo 65% de queda, principalmente entendendo o momento que o mercado vive, entendendo o cenário macroeconômico, como eu já expliquei no começo desse vídeo. E claro, a gente fala aqui durante todos os vídeos do canal sobre a nossa opinião nesse atual momento. Então o ano de 2026 para mim é um ano bearish, é um ano de bear market, é um ano que muito provavelmente o Bitcoin não vai trazer grandes pernadas de alta e é um momento para você acumular Bitcoin na forma de DCA visando somente o longo prazo. O cenário de curtíssimo prazo nesse momento, eu não ficaria 100% posicionado, eu não ficaria 70% posicionado, eu nesse momento estaria somente me posicionando visando o longo prazo, entendendo que a situação do mercado pode piorar, principalmente caso a gente veja a inflação se tornando um problema nos Estados Unidos e o Fed começando a elevar as taxas no meio do ano até o final do ano para tentar controlar a inflação e desacelerar o mercado de trabalho. Caso isso aconteça, a SP500, que nesse momento se encontra em patamares históricos acima de 7 mil pontos, pode sofrer grandes quedas e, claro, o Bitcoin pode acompanhar também essas grandes quedas. Dito isso, família, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, agradecendo a você que ficou comigo até o fim dele e deixando o nosso próximo encontro marcado para essa terça-feira. Até lá!